livre, eu gosto de começar com as mãos. Bom, gente, pode sentar. Obrigada. Aleluia. Bom, gente, antes de começar, eu queria dar os parabéns, porque hoje é o Dia das Mulheres, é o nosso dia maravilhoso. Parabéns, maravilhosas. O Senhor nos fez desse jeitinho mesmo. É pra gente ser mulher, é pra gente ser feminina, é pra gente ser diferente mesmo de homem. Amém? E hoje é um dia pra gente se lembrar e valorizar isso, então eu queria estender os meus parabéns para vocês, maravilhosas. E vamos para a palavra, porque vamos ver se eu vou conseguir falar tudo que eu gostaria de falar nessa noite. E o tema, eu fiquei muito em dúvida no que eu ia falar, e aí eu meio que juntei tudo, tudo que eu estava inspirada para falar, e é basicamente, é a base do cristianismo mesmo, é a forma como nós vivemos como cristãos. E aí, antes de começar, eu queria saber, quem aqui estava nessa igreja em 2019? A igreja era bem pequenininha mesmo. Então, a maioria de vocês não passou por um período que nós passamos no final de 2019, que o nosso pastor abria nesse versículo que eu ia abrir praticamente todo domingo. Ele passou um período longo pregando sobre a carta, o primeiro capítulo da carta de Paulo a Tiago. Desculpa. Gente, me desculpa, estou confusa, mas já deu certo. A carta de Tiago, que foi ele mesmo que escreveu. A gente ainda vai ler algumas cartas de Paulo hoje, mas essa é a do Tiago, que foi ele mesmo que escreveu. Enfim, primeiro capítulo de Tiago. O nosso pastor passou muito tempo pregando sobre isso, e eu admito que essa é uma das minhas passagens favoritas da Bíblia. Não é uma das minhas passagens favoritas, porque é daquelas que eu fico muito com ela, mas é uma daquelas que me dá mais vitamina e substância. Que de tempos em tempos eu sinto que eu tenho que voltar para ela e me analisar para ver se eu estou vivendo isso que está escrito aqui. Então, vamos começar lá do início. Tiago começa no primeiro versículo apenas cumprimentando. Vamos ler a partir do versículo 2, que diz assim: Meus irmãos, considerem por motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E eu queria te perguntar se você fica alegre quando você passa por provação. É a alegria que vem, porque eu admito que eu não fico alegre. Quando eu estou passando por provação, o que a Natália natural quer fazer não é se alegrar. Eu busco a minha força no Senhor para encontrar essa alegria. E nós vamos destrinchar um pouco mais esse texto, abrir outros textos também que corroboram com isso, para a gente entender de onde é que Tiago tirou um disparate desse de ficar alegre quando eu estou vivendo provação. Não é mesmo? Porque, assim, naturalmente, o que o nosso corpo quer é murmurar, é que a gente desanime, é que a gente se entristeça, fica com raiva. É esse movimento, normalmente, que é exatamente o oposto da alegria, o que normalmente é a nossa tendência de fazer. E eu acho que nossa geração, nosso tempo, é um tempo que tem ainda mais dificuldade com essa parte de se alegrar na provação, é a segunda parte, que é a parte da perseverança.
Perseverança é uma habilidade extremamente escassa nesse nosso tempo. Nós estamos vivendo uma época extremamente frenética. As coisas são muito rápidas. Os nossos veículos são mais rápidos, as informações chegam muito rápido. Tudo que a gente faz, a gente está com pressa. A gente não tem paciência para ver vídeo de mais de 1 minuto. Não é mesmo? E, assim, isso extrapola para diversas áreas das nossas vidas. A gente que lida muito com gente, a gente vê, assim, pessoas que, com menos de 1 ano de casamento, já estão se divorciando, porque a gente não deu certo. 1 ano? E já sabe que não deu certo? Como que isso aconteceu? Às vezes, assim, é muito, muito comum a pessoa não ficar 1 ano no mesmo emprego. Conheço várias pessoas que, de ano em ano, já estão no emprego diferente, não dura, não fica tempo suficiente. Perseverança é um negócio que está muito escasso. E a gente acaba se perdendo e acontecendo aquela coisa super trágica que, no dito popular, chama-se morrer na praia. Vocês conhecem essa expressão, morrer na praia? Morrer na praia é, tipo assim, você quase chegou. É a imagem de um naufrágio, né? O seu navio afundou, você participou de um naufrágio, e você não morreu afogado lá no mar. Você conseguiu chegar na praia, mas morreu na praia. Não foi salvo. E essa carta ao Tiago, essa carta de Tiago, gente, pelo amor de Deus. Vocês estão entendendo, né, gente? Me perdoa. Vocês estão abertos, vocês sabem qual que é o endereço. Essa carta de Tiago, ela se baseia, essa parte especificamente, ela se baseia muito nisso. Muito na ideia de que a gente vivendo dificuldade, a gente precisa perseverar. E não é o nosso natural. Não é o que o nosso corpo quer fazer e definitivamente não é uma coisa que tem sido celebrada, né? Que tem recebido aplausos, a ideia da perseverança. Por exemplo, essa questão do emprego, né? Tipo assim, a pessoa lá começa no emprego, aí dá 3 meses, não, aqui não vou chegar em lugar nenhum. Aí muda para outro emprego, aí fica mais 2 meses, aqui também não vai dar certo. É aplaudido no sentido de tipo assim, não, você já viu que você não tinha, que aquele lugar não combinou com você. Então a perseverança, ela não é valorizada, ela não está sendo uma qualidade, né, que está sendo louvada ultimamente. Mas ela é essencial, básica para uma vida cristã. Não, vamos continuar lendo o texto. A gente leu, né? Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Ou seja, se a gente quer viver uma vida de integridade e de maturidade e uma vida que não falta coisa alguma, a gente precisa ter uma perseverança baseada na nossa fé. É isso que Tiago está dizendo. E eu vejo muita gente com angústia, no sentido de que a fé, para mim, não funciona. As coisas não estão funcionando. Eu tento e não está dando certo. Talvez porque você não perseverou tempo suficiente. Como eu disse, a gente está vivendo num mundo tão frenético que esperar 1 semana dói. Mas se você for ler as histórias dos grandes heróis da fé, dessas pessoas que a gente admira e se inspira biblicamente, você vai ver que, assim, 1 ano quase que a Bíblia nem considera. Eles nem consideram tempo coisa de 1 ano.
por exemplo, entre Paulo passar por aquela situação que ele fica cego e aí ele se converte, né, porque o próprio Senhor Jesus aparece para ele, e ele começar o ministério dele, eu não vou saber te precisar, porque, sinceramente, números já não é a minha maior facilidade e, ultimamente, não está fácil. 8,14, eu ia dizer 9, mas pronto. Meu marido disse que foi entre 8 e 14 anos. 14 anos. 8, tá, menos, 8 anos para ele conseguir. Se você parar para pensar, o Senhor Jesus, ele começou o ministério dele. Senhor Jesus. Começou o ministério dele com 30 anos de idade. Ele já era filho de Deus quando ele nasceu? Era. Lá em Belém. Ele já era o filho de Deus. Mas foi com 30 anos que ele começou o ministério dele. Você vê que, assim, Abraão, por exemplo, eu nem sei quantos anos foram, mas entre ele receber a promessa de que ele seria pai de nações, até realmente Isaac nascer, foram muitos anos. E ele já estava velho, quando ele recebeu a promessa. Então, essa coisa de perseverança, na época do Tiago, era uma coisa que, para a gente talvez não tenha nem noção do que ele está falando sobre perseverança. Há quanto tempo você está perseverando? 8 anos? Tem 8 anos que você está perseverando? É claro que se você estiver perseverando numa coisa que realmente não tem futuro, quanto antes você parar com isso, melhor. Menos tempo perdido, menos possibilidade disso te destruir. Mas, como nós estamos lendo aqui, é uma perseverança que prova a fé. E vamos lá, alunos do Rema, que estão tendo aula com um professor maravilhoso sobre fundamentos da fé. O que é a fé? A fé, ela é a certeza das coisas que esperamos. Quais são essas coisas que esperamos? As coisas que nos vêm através do ouvir e ouvir a palavra de Deus. Peguei 2 pontos diferentes da Bíblia. É assim que é a fé. Isso é fé. Então, perseverar em algo produzido pela fé. E não perseverar em algo que não tenha futuro. E se nós temos certeza, se o Senhor é verdadeiro, se tudo o que Ele fala é a verdade absoluta nas nossas vidas, então perseverar nessas coisas não pode ter um final ruim. Só vai ter um final ruim se você morrer na praia. Que é o que o Tiago está dizendo. Porque a perseverança precisa ter ação completa. Se ela for incompleta, não vai gerar maturidade, nem integridade e nem essa promessa de que não vai faltar coisa alguma. Eu queria que a gente lesse também, que eu queria fazer um paralelo com um outro texto, como eu disse, eu ia ler uma carta de Paulo, que está lá em Romanos, no capítulo 5, porque ele destrincha algo muito parecido com isso. Romanos 5. Vamos ler a partir do versículo 2 também. Romanos 5, versículo 2 diz assim: por meio de quem obtivemos acesso pela fé, e esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Veja que, assim como o Tiago está falando para a gente alegrar na provação, Paulo está dizendo para a gente se gloriar na tribulação. É exatamente a mesma ideia. Porque sabemos que a tribulação produz perseverança.
Então, da mesma forma que o Tiago está dizendo, a gente precisa da perseverança, porque quando nós estamos passando por uma provação ou uma tribulação, a gente precisa perseverar por meio da fé, que é o que está escrito no versículo 2. Por quem obtivemos acesso pela fé. Então, a nossa perseverança, ela é a resposta do sucesso diante a provação ou a tribulação. Aqui, no caso, tribulação. Mas aí eu gosto demais desse jeito que Paulo explica essa questão da gente nos gloriar na tribulação ou nos alegrar na provação. Ele diz assim, versículo 3, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. O caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona. Porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Então, veja que este é o caminho. O caminho é, quando nós perseveramos diante de situações, de problemas, de tribulações, de provações nas nossas vidas, nós adquirimos um caráter, nós forjamos o nosso caráter aprovado. Se você tem força, se você tem garra, se você tem resiliência para aguentar o período de provação, o período de tribulação, isso certamente vai te trazer sabedoria, né? Vai te trazer experiência que vai te forjar uma pessoa muito mais madura, como o Tiago falou. E aqui ele fala uma pessoa de caráter aprovado. Biblicamente, gente, e a gente tem isso em várias partes da Bíblia, a maturidade é o caráter aprovado. Porque maturidade espiritual não é uma maturidade contada em anos. Assim como, às vezes, a maturidade do nosso corpo, né? A nossa maturidade natural é quantos anos você tem. Se você ainda é jovem ou se você é velho. Mas, espiritualmente, você pode ser naturalmente velho e extremamente bebê espiritual. Porque a maturidade espiritual é o caráter forjado à imagem de Cristo. Porque Cristo é o varão perfeito, biblicamente. Ele é o maduro, o nosso alvo, aquele que a gente busca se espelhar como o maduro. O exemplo de maturidade nas nossas vidas. E o que Cristo é? Ele é a própria expressão do caráter de Deus. Então, sermos maduros é sermos cada vez mais semelhantes a este caráter. Então, quando o Tiago fala que isso vai trazer maturidade para as nossas vidas, ele está corroborando esse mesmo conceito de Paulo de caráter aprovado. Que vem através da gente viver essas experiências na nossa vida com perseverança na fé. Não desistir no meio do caminho. Porque, como está escrito lá em Hebreus, nós não somos daqueles que retrocedem. Porque Deus não se agrada daqueles que retrocedem. E nós somos daqueles que queremos agradar a Deus. Aqui nós estamos aprendendo uma coisa prática de como isso é bom para a gente. Mas isso também é algo que agrada a Deus. Porque Deus se agrada de nos ver bem, de nos ver nessa posição de filhos maduros. Porque Ele é um bom pai. E é isso que um bom pai quer. Um bom pai, né, uma boa mãe, o que eles querem é que os filhos deles cresçam em saúde e se tornem grandes homens e mulheres de Deus, maduros, que vão conseguir viver a vida deles de forma adequada, não é? Da mesma forma, é isso que o nosso pai quer. Ele quer nos ver maduro para que a gente passe pelas situações da vida de forma que a gente tenha tudo o que nós precisamos. De forma íntegra, ou seja, caráter aprovado, de forma madura, de forma plena, superabundante. Amém? E a esperança não nos decepciona,
Porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Essa parte do Espírito Santo em nossos corações foi explicada maravilhosamente hoje no culto pela manhã, pela nossa querida Aline. Se você não estava aqui, veja de como o Espírito Santo nos capacita ao amor. Mas a primeira parte desse versículo diz que a nossa esperança não nos decepciona. E isso é um dos grandes fundamentos, pelo menos para mim, além de tudo isso que eu já disse, que me ajuda a perseverar. Eu saber que o meu Deus nunca vai me deixar falir, não sei se é essa a palavra, a minha esperança, ela não vai me decepcionar. A esperança de que o final deste caminho é uma vida boa, que o final deste caminho, que lá na praia o que eu tenho é a salvação, é a vitória diante da tribulação e da perseverança, isso me dá garra para continuar. Essa visão do futuro é o que me dá força para passar com alegria pela tribulação. Porque a alegria do Senhor é a minha força. Esse versículo está lá em Jeremias. E agora eu não vou saber. Lamentações? Misericórdia. Gente, agora eu não vou achar o endereço. Mas esse versículo, ele está falando de um povo que perseverou, que passou por uma conquista, né? O país deles foi conquistado, foi destruído, né? Quê? Neemias, quase Jeremias, Neemias, exatamente. O país tinha sido destruído, eles tinham sido conquistados por um povo, eles estavam se recuperando, chegando ao final do tempo da tribulação, vivendo esses últimos minutos dessa grande tribulação que foi esse período deles conquistados. E eles estavam reconstruindo a pátria, o templo, a adoração ao Deus dele. E aí, essa frase traz esse... Gente, não é hora de chorar. É hora de se alegrar. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Outro dia alguém me falou que eu sou uma pessoa muito alegre. E é verdade, isso é uma característica que as pessoas ressaltam desde que eu me entendo por gente, de que eu tenho uma alegria, uma positividade no meu jeito de ser. E aí, eu falando com essa pessoa que eu sou assim, porque realmente eu sinto na prática que se eu me deixar entristecer, eu me enfraqueço. Eu não consigo ser forte se eu me deixar entristecer. Então, eu realmente preciso estar alegre. Eu não estou alegre porque eu não tenho problemas. Gente, eu tenho problemas. A gente lida com treta aqui constantemente. Nós temos problemas, nós temos grandes tribulações pessoais e tribulações que nós vivemos por fazer parte desse corpo. Mas eu preciso dessa alegria, para que essa alegria me fortaleça, essa alegria baseada na esperança, essa alegria que vai botar os meus olhos de olho nessa esperança que não falha, botar os meus olhos nesse Deus que diz que nele nós somos mais do que vencedores, que nele nós reinaremos em vida. Amém? Voltando lá para Tiago, hoje eu vou ficar assim, gente, Tiago, vai e vem. No versículo 12, ele dá uma pulada aqui, fala de uns outros assuntos que, em nome de Jesus, vai dar tempo para voltar para ele, mas eu queria pular para o 12, que diz assim:
Feliz é o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. E aqui ele vai começar uma descrição de por que a gente vive essas coisas ruins que acontecem na vida da gente, esses problemas. Porque, às vezes, a gente tem a tendência tem duas coisas que, às vezes, nos puxam para um lugar errado, que talvez possa nos atrapalhar de correr essa perseverança. Uma delas é uma posição de vitimismo. Aquela posição de que as coisas péssimas aconteceram comigo e assim, sou vítima das circunstâncias. Isso é um grande problema, porque se a gente acha que a gente está sendo simplesmente maltratado, pode ser que a gente ache que a gente não precisa fazer nada em relação a isso. Que a gente não precisa achar força que a gente não precisa gerar essa força. Afinal de contas, eu que sou a vítima. Eu deveria ser protegida. Eu deveria ser cuidada. Mas a verdade é que talvez, e nós vamos chegar nesse ponto também, talvez coisas tenham acontecido na sua vida de que não é culpa sua. Aconteceu porque o mundo é mau. Nós vamos ler isso também em Romanos 5. Mas 90%, pelo menos na minha vida, e na maioria da vida das pessoas que a gente lida e aconselha, foi muito decisões erradas nossas. Às vezes porque a gente realmente se deixou levar sabendo que estava errado. Às vezes porque a gente tinha cometido o pecado original, que é não estar buscando estar alinhado à vontade de Deus. Porque essa era a nossa situação antes de Cristo, não é mesmo? Eu, por exemplo, me converti com 25 anos. Deu bastante tempo para fazer muita coisa. Deu bastante tempo para viver uma vida que eu não fazia ideia do que Deus queria e certamente não conduzia com Ele. Por causa disso, eu estou desculpada. Por causa disso, eu posso dizer que não pequei, porque não sabia, de forma alguma. Principalmente a gente que vive num país em que nenhum de nós descobriu o nome de Jesus com 20 anos de idade. Por mais que você não tenha entendido quem Ele era, por mais que você não tenha o recebido com o esplendor de tudo que Ele era. Mas, assim, ouvir falar de Jesus Cristo, todos nós ouvimos. E aqui, no versículo 13, diz assim: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Porém, cada um é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por esse arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após consumado, gera morte. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda, como sombra inconstantes. Por sua decisão, Ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como os primeiros frutos de tudo que Ele criou. Então, na boa, realidade verdadeira, quase tudo que a gente tem que lidar de problema na nossa vida, a gente teve um dedinho de falta de sabedoria, não foi não? Não foi a gente que decidiu fazer alguma coisa que a gente não deveria ter feito, que não estava de acordo com a perfeita vontade do Senhor? Foi isso que levou a gente para a tribulação. Foi isso que levou a gente para a aprovação. Agora, o período de limpar isso é que exige da gente perseverança. É isso que a gente precisa entender para que a gente também tome a responsabilidade de nos mantermos na posição de íntegros.
de mantermos na posição de buscar aquilo que realmente vai ser a solução para a nossa vida. Não adianta a gente se colocar na posição de tipo assim, tudo isso aconteceu comigo, eu não merecia nada disso, então não preciso fazer nada. Não, você precisa fazer alguma coisa. Algo precisa ser feito em fé e perseverança. E aí, voltando só um tiquinho, lá para o versículo 5, como eu disse, eu ia dar uma voltada. Uma vez que a gente entendeu isso, você vê que o versículo 5, ele vem logo depois de Tiago nos explicar que esse processo de provação e perseverança vai gerar maturidade. E aí ele fala, versículo 5, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Você lembra que quando a gente estava lendo essa questão do mau desejo gerar os problemas da nossa vida, eu dei ênfase que pela decisão dele nós fomos geradas pela palavra da verdade, não é mesmo? Então, a forma como a gente vai escolher, né, sabiamente no que perseverar, aquilo que nós devemos fazer, perseverar fazendo, é justamente nos firmar nessa palavra da verdade, que nos dá a sabedoria. E Deus nos dá ela livremente. Então, como que eu vou saber, como que eu resolvo desembola esse nó cego da minha vida? Como que eu vou fazer para viver, para passar por essa tribulação? O Senhor, Ele vai te entregar tudo o que você precisa. Se você estiver proposto a fazer isso, o Senhor vai te dar a sabedoria, o que fazer, no que perseverar. Porque Ele dá livremente. Ele que nos gerou pela palavra da verdade. E se Ele fez isso por nós, certamente Ele quer isso nas nossas vidas. Amém? E aí, voltando lá também para Romanos 5. Hoje nós estamos brincando disso. Tiago, Romanos. Romanos 5. Ele fala também exatamente essa mesma coisa. E aqui, nesse outro sentido que eu te falei, de que pode ser mesmo que você tenha coisas acontecendo na sua vida que você não gerou. Né? Que não foi você que causou pelas suas próprias mãos. Mas eu queria dar ênfase nessa primeira parte, porque para que a gente não se acomodasse nessa posição de vítima da circunstância. Versículo 12. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo. O pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até Moisés, sendo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem, mas a graça de Deus, isto é, a dádiva da graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda mais para muitos. Traduzindo, o mundo já está cheio de pecado. Isso aconteceu lá desde Adão. Aqui ele está fazendo um paralelo em relação à lei, porque essa carta é muito voltada ao povo judeu. E então, para o público que Paulo estava escrevendo aqui, ele precisava explicar que não adianta a gente achar que só porque a gente dá o dízimo, vem no culto todo domingo, que isso é o suficiente para nos tirar das consequências do pecado. É isso que ele está falando sobre lei. E aí ele dá exemplo de Moisés, enfim. Mas o que
o que esse ponto aqui está dizendo é que o pecado existe no mundo. E coisas péssimas podem acontecer com a gente sem que necessariamente a gente tenha causado isso. A humanidade causou a entrada do pecado no mundo. Mas pode ser que você esteja sofrendo a consequência pelo coletivo. Por essa questão simplesmente do pecado estar no mundo. Eu estava ouvindo, até mostrei para o meu marido, uma pregação ontem, que falou, um grande homem de Deus, Tony McKennon. É difícil, eu não lembro esse nome. Tony McKennon. Ele, um grande homem de Deus, tal, e ele falando que de um período de grande tribulação, provação mesmo que ele viveu, que ele estava no ministério, né, ele estava servindo de forma integral no ministério, e por causa de coisas que não foi ele que fez, por causa de outras pessoas, ele acabou perdendo e saindo do ministério. Ele foi, tipo assim, mandado embora, entendeu? Perdeu o cargo dele no ministério e eles viviam disso. E ele tinha uma família para sustentar. E como ele tinha trabalhado muito tempo no campo, com plantação, esse tipo de coisa, ele sabia utilizar máquinas pesadas. E aí o emprego que ele conseguiu foi num lixão. E ele ficou trabalhando nesse lixão, com máquina de lixão, lá de, sei lá, reto escavadeira, não sei o tipo de máquina. Ficou trabalhando lá no lixão por muito tempo. E uma coisa que ele falou, e como vocês podem ver, ele estava fazendo algo de Deus. Ele é um cara muito sábio, tem muitos ensinamentos maravilhosos, grande bênção para o corpo de Cristo. E aconteceu isso com ele. Tipo, não foi algo que ele fez, não foi algo que ele causou. Mas eu achei tão lindo a frase que ele falou, e eu falei, cara, esse cara prendeu o Tiago. Esse cara está vivendo o Tiago na vida dele. Que ele virou e falou assim, mas deixa eu falar um negócio para vocês. Os ensinamentos que eu aprendi durante esse tempo de provação na minha vida, não tem dinheiro. Ele virou e falou assim, a minha família estava provida pelo salário que eu estava tirando no lixão. Mas os ensinamentos que eu aprendi durante esse período de tribulação na minha vida, não tem dinheiro nenhum que paga. Na hora que ele está dando esse testemunho, eu achei isso muito fantástico. E é isso que nós estamos aprendendo aqui. É isso, porque essa é a maturidade, essa é a força que a gente tem que ter. Uma pessoa madura é uma pessoa que não se abala fácil, nada quebra tão fácil uma pessoa madura. Assim como uma grande árvore, uma árvore jovem, a Aline falou isso. Foi a Aline? Agora nem sei. Foi no culto de mulheres, a Aline falou, não sei, ou Giovana. Falou que, tipo assim, você consegue arrancar uma árvore da forma mais fácil enquanto ela ainda é jovem. Você está com uma plantinha começando a nascer, você arranca com os 2 dedos. Agora, depois virou uma árvore madura, uma árvore forte, enraizada, que é isso, precisa de uma motosserra no mínimo. Dependendo da fortaleza da árvore, eu já vi árvore cortada com motosserra que nasceu de novo. Então, assim, quando a gente está maduro, quando a gente está forte, pode vir que as tribulações, as provações, que a gente está lá, a gente se sustenta. E é por isso que eu acho que existe tanto essa ênfase, é por isso que eu amo tanto esse texto, porque eu quero viver isso. Eu quero viver isso, gente. A coisa que eu mais quero nessa vida é viver isso. Eu não quero ser uma pessoa frágil. Eu quero ser essa pessoa que, tipo assim, haja o que houver, venha o que vier, o sangue pode estar vindo nas canelas, que eu tô lá, fortona, aguentando, sabe? Bobear me alegrando, fazendo festa. Guto também conta, eu vou terminar. Guto também conta
que uma vez ele achou incrível. Pastor Bud, apóstolo Bud, nosso fundador do Verbo da Vida, e Guto, hoje o nosso presidente do Ministério Verbo da Vida, que o pastor Bud estava sofrendo de pedra nos rins. Gente, eu nunca tive pedra nos rins, mas eu conheço várias pessoas que tiveram e dizem que a dor é absurda. E que ele estava sofrendo de pedra nos rins. E que lá no hospital, para ver se tirava, enfim, para lidar com isso, de repente o pastor Bud começou a gargalhar. E ri. E o Guto ficou chocado. Como que esse homem sofrendo de pedra nos rins está gargalhando, está rindo? E aí, depois teve um exame e ele tinha expelido as pedras. Aí o Guto fala assim, esse homem literalmente expeliu as pedras rindo. Imagina que coisa incrível, passar pela aprovação rindo. Passar pela aprovação com esse espírito. Isso só pode ser possível se você estiver vivendo essa confiança e essa fé em Cristo. Porque uma pessoa como o pastor Bud, que já tinha vivido tantas coisas que ele tinha vivido, um cara que se esmiuçava a palavra, foi ele que gerou esse ministério, né, o Verbo da Vida, e que veio dos Estados Unidos para trazer a gente essa palavra que mudou a vida de tanta gente. E ele e a mulher dele, né, esse casal, eles fizeram isso, certamente, perseverando muito. E aí, essa situação também, ele já estava mais velho, né? Ele já não era um jovem no ministério, ele já estava rindo de pedra nos rins. Olha que loucura! A essa altura do campeonato, tem coisas que a gente vai viver, à medida que a gente vai adquirindo essa maturidade, que vai chegar, vai encostar na gente, e que, num passado, a gente ia quebrar, agora encosta na gente e a gente... Ah, é? Nem tinha visto. Nem vi acontecer hoje. Outro dia eu estava conversando com uma amiga minha. Aí, não, porque... conversando com o Giovana. Na verdade, eu estava conversando com o Japa. Aí, tipo assim, não, porque a Giovana estava numa audiência. Aí, Giovana, o quê? Estava numa audiência. Não, gente. Sei lá, audiência com o juiz me dá um nervoso. Mas a Giovana já passou por tribulação desse modelo tantas vezes que hoje nem dói. Foi um dos compromissos do meu dia. Eu acho que, nunca passei por uma audiência com juiz na vida. Eu nunca passei por uma audiência de juiz na vida. Porque esse tipo de provação, graças a Deus, eu ainda não passei. Mas eu acho que depois de um tempo que você já tomou tantas dessas na vida, que uma hora você, hoje eu tenho que... hoje eu tenho pilates, eu tenho uma audiência, depois eu tenho que fazer uma reunião lá na empresa. Porque nem dói mais. Nossa, é o que eu quero dessa minha vida. É o meu objetivo. E essa é a verdadeira paz cristã. Porque se alguém tentou te vender que paz em Cristo é uma paz de que nada de ruim vai acontecer com você, venderam errado. Porque a Bíblia fala que ainda que eu passar pelo vale da sombra da morte, Ele vai estar comigo. E Ele vai me levar a pastos verdejantes. Ou seja, Ele vai passar comigo pelo vale. O vale está lá. O passo verdejante está no final. Perseverando e caminhando com Ele, eu chego ao passo verdejante. Mas essas coisas vão acontecer. Senhor Jesus disse que nessa vida tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, a gente tem repetidamente na Bíblia dizendo para a gente que esse tipo de coisa vai acontecer. A gente só vai obter sucesso se a gente estiver continuando nessa caminhada até os passos verdejantes.
Peraí. A gente leu até qual? 15, né? Não, toda... Foi, eu acho. Romanos 5, versículo 15. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem. Né? Ele está aqui falando do pecado de Adão, que trouxe o pecado para o mundo, o pecado da humanidade que liberou o mundo para Satanás reinar. Transgressão de um só homem, mas a graça de Deus, isto é, a dádiva da graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda mais para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Aqui ele está fazendo uma apologia do tipo assim, se existe pecado, o pecado não se compara com a graça e a justificação em Cristo. Se o pecado entrou no mundo por causa de Adão, a obra de Cristo cobriu ainda mais do que somente o pecado de um homem. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Então, veja que a obra de Cristo, ela é mais do que suficiente. Você viu que, assim, nesse ponto aqui, o apóstolo Paulo, ele está ressaltando de como a obra de Cristo é grandiosa. Ela é muito maior do que qualquer pecado, ela é muito maior do que qualquer problema. Ela é a verdadeira solução para o pecado nas nossas vidas. E voltando só um pouquinho no versículo 7. E a dádiva da justiça... Como é que é? Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida. Esse negócio de reinar em vida, irmãos, reinar em vida é: o pecado não me domina. E se as tretas da nossa vida foi causada por causa de pecado, então nós temos na mão tudo o que nós precisamos para reinar, para superar isso. Em crer, em quê? Na obra de Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação, e aí ele continua. Logo assim, por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Amém? E aí eu queria aproveitar esse finalzinho aqui de Romanos 5 que nós lemos, para a gente passar para o nosso momento de ceia. Porque, gente, o momento de ceia é isso. O momento de ceia é essa lembrança dessa tão poderosa graça que recaiu sobre nós. É isso que o Senhor Jesus queria quando Ele estabeleceu que esse momento de comer o pão e beber o cálice fosse perpetuado pelas gerações. E se, para que a gente persevere, a gente precisa desta fé em Cristo, a gente, nada mais poderoso do que uma representação do que Jesus conquistou tudo isso para nós. Amém? Quer ver?
Vamos lá comigo, lá em Lucas, no capítulo 22. Gente. Esse é o momento em que Lucas descreve. Porque o que acontece? A ceia, ela é feita para ser uma lembrança da obra e da grandiosidade da obra de Cristo. Mas, infelizmente, com o tempo, ou ela se tornou, não para todo mundo, né, mas para algumas pessoas, eu queria ressaltar isso, para a gente trazer de volta a verdadeira essência da ceia. Para algumas pessoas, ou ela se tornou um ritual pesado, de condenação, de reviver o pecado, quanto para outras se tornou um ato vazio, sem o verdadeiro propósito pelo qual o Senhor Jesus estabeleceu que nós fizéssemos a ceia. E aí, se a gente lê lá em Lucas, que está descrito justamente o que Jesus disse nesse momento. Lucas 22, 17 diz assim: recebendo um cálice, ele deu graças e disse: tomem isso e partilhem uns com os outros. Pois eu digo que não beberei outra vez do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graça, partiu-o e deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. O motivo pelo qual ele pediu para que esse cálice fosse compartilhado e esse pão fosse compartilhado era para trazer à memória a obra dele. A memória da obra dele. A memória dessa representação do que é o cálice. A representação do que é o pão. A representação de que ele deu a própria vida por nós. Não uma memória da obra de Adão. Uma memória da obra de Cristo. Uma memória dessa graça tão grandiosa que Paulo ressalta em Romanos. Isso que é a ceia. E veja se não é uma coisa que nos dá força para a gente ter perseverança. É isso que a gente precisa nos lembrar no momento em que a gente pega o pão e toma o cálice. A gente se lembrar de que Ele vai passar com a gente pelo vale da sombra da morte. Se lembrar de todos os ensinamentos de Cristo, inclusive um deles tenha um bom ânimo porque eu venci o mundo. Se lembrar de que através da vida dele, nós fomos justificados e reinamos em vida. Cara, vê se não é uma coisa maravilhosa para a gente sair daqui fortalecido. E aí, diante disso, até queria pedir para o povo se posicionar já com os elementos da ceia. Diante disso, eu quero te perguntar, se esse é o verdadeiro propósito da ceia, existe algum motivo, algum pecado que te excluiria da ceia? Porque se o pecado, se a obra de Cristo é muito superior a qualquer pecado, como nós lemos, se essa dádiva é muito maior, se essa obra, ela venceu qualquer pecado, existe pecado que pode tirar alguém da ceia? De forma alguma. Senão não seria uma memória sobre a obra de Cristo. Seria uma memória sobre uma obra muito inferior. Porque a de Cristo superou todo o pecado. Então, é dessa forma que a gente faz esse momento de ceia. Você vê que aqui ele fala para a gente tomar o cálice e partilhar com todos. Todos que estavam ali. E o Senhor Jesus, nessa época, não tinha placa na igreja dele. Sabia? Ele estava estabelecendo a ideia de igreja.
Então, esse negócio da gente fazer a ceia, não é, eu não vou fazer a ceia só com quem é dessa igreja. Eu vou fazer a ceia com todos aqueles que participaram da obra de Cristo, que precisam se lembrar de quem Ele foi, que vão praticar todos os ensinamentos dEle. Então, este momento da ceia não é para quem é dessa igreja. Se você, por acaso, estiver aqui nos visitando, se você, por acaso, não é membro dessa igreja, você é convidado a participar da ceia junto conosco, se você é parte do corpo de Cristo. Se você já é uma pessoa que entregou a sua vida para essa obra de Cristo. E aí, o único motivo pelo qual você talvez teria de não compartilhar a ceia com a gente é caso você ainda não tenha recebido o Senhor Jesus como seu Senhor. Porque aí, neste caso, realmente será a memória de uma obra que ainda não é efetiva na sua vida. Mas pelo amor de Deus, por que você não fez isso ainda? Porque tudo isso que eu disse aqui nessa noite está disponível através da obra do nosso Espírito recriado. É dificílimo, se eu não for dizer impossível, você ter esse nível de perseverança, se você não tiver o Espírito Santo dentro de você. Porque é o Espírito recriado dentro de nós que nos vai inspirar essa fé, que vai nos gerar perseverança, para a gente poder passar por toda e qualquer tribulação. Quem que tem o Espírito recriado? Aqueles que aceitaram a obra de Cristo, justificando a vida deles, que passaram por esse próprio processo de receber essa dádiva. Aí, para esses, o cálice e o pão são poderosos. Aí eu te pergunto, tem alguém aqui que nunca fez isso, que ainda não falou assim: Senhor Jesus, o Senhor é o Senhor da minha vida, eu estou te entregando, porque eu preciso disso. Alguém aqui nunca fez isso? Levanta a mão, porque não vai passar de hoje não. Todo mundo aqui tem o Senhor Jesus como Senhor e justificador? Amém? Então todo mundo aqui vai participar da ceia. Amém? Então vamos ficar de pé, que a equipe vai distribuir. E nós vamos participar disso juntos. Hoje, para quem já tem feito ceia aqui com a gente, nós temos uma novidade. Hoje, agora, nós estamos com um copinho novo, que vem com uma tampinha. Aí me ensinaram que tem uma manha de como abrir, que tem que girar aqui, e aí você consegue separar os elementos, amém? E aí, para abrir aqui, é só puxar a tampinha. Aleluia.
dessa forma, que a gente faça esse momento da ceia com essa memória, com esse entendimento. Entendendo que o pão representa o próprio corpo de Cristo, que se entregou, que pela obediência dele, pelo amor dele, ele venceu, ele venceu a morte, para que a gente pudesse tê-lo, pudesse ter a comunhão com o Pai novamente, pudéssemos ser justificados. Amém? Então, tome do pão. E da mesma forma, o Senhor Jesus compartilhou do cálice. O cálice que representa o sangue dele. Porque ele é o nosso cordeiro. O cordeiro que foi a propiciação pelos nossos pecados. O cordeiro que levou embora, que pagou pelos pecados da humanidade, todos aqueles que nós cometemos, todos aqueles que ainda serão cometidos. O sangue do Senhor Jesus lavou. Aleluia. Então vamos celebrar. Tome do cálice.